Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Chegamos à nossa sexta aula. Já construímos aqui muita conversa sobre comportamento, sobre emoções, sobre como o cérebro do adolescente funciona. E na nossa aula anterior, a gente viu os quatro discursos e a importância do exemplo. Lembrando que é o exemplo que arrasta. E você precisa fazer essa autoavaliação. Será que você está exercendo a sua autoridade de forma efetiva? Lembrando que autoridade é diferente de autoritarismo. Pode ser dado o poder a alguém, mas essa pessoa pode não ser uma autoridade no assunto, né? Por exemplo, você está me dando o poder de falar para você sobre esses temas. Por quê? Porque você entende que eu sou uma autoridade no assunto. Não sou, claro, a única autoridade. Eu venho estudando isso com muita profundidade, muita consistência. Tem muita gente que também olha para isso, mas você legitimou o meu trabalho, ou seja, você me deu o poder, mas entende que eu tenho alguma autoridade para falar disso. Na situação familiar, isso também acontece. Você tem o poder de ser pai ou mãe, mas você precisa fazer merecer a autoridade que você vai exercer sobre o seu filho. Porque o que acontece? Eles vêm com muito repertório, né? Eles têm muita informação, mas informação é diferente de conhecimento e conhecimento é muito diferente de sabedoria. Você, como pai e mãe, são pessoas sábias perto dos filhos de vocês. Eles têm muita informação e até muito conhecimento, mas eles precisam entender que a sabedoria ela vai muito além desses três pontos: informação, conhecimento, sabedoria. E a sabedoria, ela é o exercício de comportamentos e de atitudes, né, que são voltadas para o bem, para o bom, para o belo, para o justo. E se você, como pai, como mãe, não exercem essa sabedoria e se os teus filhos não legitimam isso, eles vão ganhar de vocês. Eu tenho muitas famílias que eu atendo aqui e que eu falo francamente, olha, o que está acontecendo com você, falando para o pai e para a mãe, é que sua filha estão ganhando de vocês. E quando eu falo ganhando, não é que existe uma competição necessariamente, que pode até acontecer, mas é que a autoridade foi perdida. É necessário resgatar, né? Essa estrutura, a residência, o lar de vocês, é de vocês, é do pai e da mãe. Os filhos estão ali, são uma bênção, mas precisa ser respeitada essa hierarquia. É muito provável que seu filho adolescente ainda não trabalhe, né? E mesmo que trabalhe, acredito que a renda dele não seja o bastante para que consiga se manter. Então, essa estrutura que vocês têm, ela foi construída e é mantida pelo pai e pela mãe. É claro que existem situações de pais separados também, isso é muito comum. Mas existe uma instituição, pai e mãe, que nunca vai ser perdida. Esposo e esposa podem se separar, mas pai e mãe nunca podem, nunca devem se separar. Você pode, na situação de ser separado do seu esposo ou da sua esposa, você pode não ter mais o vínculo afetivo com essa pessoa, mas é necessário que vocês se deem muito bem enquanto pais e mães, para dar uma educação consistente para o filho e filha. E esse é um vínculo eterno. Existem situações em que os pais se separam e o pai, para tentar cutucar a mãe, acaba não provendo o filho, não pagando pensão ou ficando ausente. Isso é um absurdo, porque ele está, na verdade, prejudicando o filho. Eu presencio situações assim. Se um pai que é separado fica ausente do filho para cutucar a mãe, na verdade, ele está sendo egoísta, e está sendo injusto e não está sendo um pai verdadeiro. O pai precisa estar perto, mesmo tendo as diferenças com a mãe. Isso precisa estar muito claro, tá? Mas vamos lá, vamos avançar com os nossos slides. Eu vou compartilhar a tela aqui com você. Você teve acesso a parte da chave, que é essa aqui, e as próximas partes vocês vão ter adiante aí nas próximas aulas. A primeira parte da chave é e no fim, vírgula, o amor, tá? Como eu vinha falando, a gente estava dizendo sobre poder e autoridade.
Existem pessoas que têm poder sobre uma situação, mas não têm uma autoridade. É necessário que você, como pai, como mãe, construa essa autoridade. Porque sem a autoridade, o discurso dialético que nós estudamos na aula anterior, ele vai acontecer de forma torta. Se você exerce o discurso dialético com seu filho, mas não tem autoridade, é muito provável que ele vá ganhar de você. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, quais são as etapas? Primeiro, veja se você tem autoridade diante do seu filho. Se não tem, precisa resgatar. Tendo essa autoridade, vocês precisam trabalhar no discurso dialético. Por quê? Lembra, seu filho e filha estão começando a vida agora, eles não sabem nada da vida perto de você. Você já viveu muito mais. Então a sabedoria está aí dentro. Você precisa deter isso, mas não colocar isso também de uma forma prepotente e arrogante numa situação de briga. E o contexto familiar ele é muito sensível. É muito mais fácil a gente se dar bem com o chefe, com o pessoal do trabalho, do que com os nossos familiares dentro de casa. Porque existe muita afetividade, é muita proximidade. Se dar bem com a família, às vezes é muito mais difícil até do que com as pessoas do trabalho. E na medida que você tem essa autoridade legitimada pelo seu filho vai te olhar assim e vai sentir segurança. Puxa, eu confio na autoridade do meu pai e da minha mãe. E realmente são eles que mandam aqui, eles que provêm, eles que me puseram no mundo e tiveram todo o cuidado, né, para que eu esteja, para que eu esteja aqui na situação que estou hoje. Veja, eu vi uma postagem muito poética e com uma poética muito profunda, que tem a ver com esse olhar do sequestro emocional que nós já estudamos, né? Se ainda está ventando, ouça bem, se ainda está ventando, não varra, espere o vento passar para agir depois. O que isso significa? Quando você está no embate, sequestrado emocionalmente, pé da vida com seu filho e sua filha, não é o momento de tomar decisão, não é o momento de falar, não é o momento de agir tomado pela emoção. Por isso que é importante ter inteligência emocional, como nós já estudamos. Ah, como estou me sentindo agora nessa situação com meu filho e minha filha? Olha, vamos conversar depois porque agora não dá. Porque se você estiver sequestrado emocionalmente, você não vai exercer o dialético, você vai exercer o retórico. Você vai querer impor a tua força, ele também vai querer impor a força dele e vocês não vão chegar em lugar algum. Então, veja, a gente está falando de autoridade, a gente está falando de equilíbrio emocional e o quanto que o equilíbrio emocional é necessário, é essencial para que você consiga exercer o discurso dialético de forma correta. Porque se você está sequestrado emocionalmente, você não vai ser dialético. Vai por mim, você já deve ter passado por isso. Quando a gente, eu também já passei, né? Quando a pessoa está sequestrada emocionalmente, ela não consegue ter esse diálogo, né? Eu não sei se você reparou, mas soltou fogos ali na minha telinha, ela tá pequenininha agora para você, mas é quando eu faço um movimento, o Zoom ele entende que eu tô ali comemorando alguma coisa, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu até tentei desconfigurar, mas eu deixei porque é até um jeito de quebrar um pouco aí a monotonia da aula, né? Mas muito bem. Tá claro, espero que esteja muito claro. Caso não esteja, você tem acesso para a gente conversar nas redes sociais sobre essa dúvida e outras que possam surgir. Mas vamos seguir, olha lá. Lembrando que a gente está nesse bloco conversando sobre você, sobre o teu papel como pai, como mãe. Para você não ficar o tempo todo botando a culpa no filho ou na filha. Você também tem responsabilidade aí, assume essa responsabilidade. Eu preciso ser muito franco. A percepção da autoridade é uma construção lenta e gradativa, não é de uma hora para outra. Não basta querer que os filhos nos tenham como autoridade. Você não tem que só querer que ele legitime a tua autoridade. Você precisa merecer isso.
Através do quê? Do exemplo, através da postura. E esse merecimento é a prova inequívoca de que nossa educação tem sido virtuosa o suficiente para gerar esta relação saudável. A relação saudável entre pais e filhos é uma relação onde existe autoridade, onde existe o respeito. E você precisa conquistar esse respeito, não exigir. Porque se você só exige, 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 ele vai falar, tá, você está exigindo, mas e aí? É, eu vejo que você tem um monte de contradições e você não faz o que deveria ser feito, não tem uma postura adequada. Qual é a autoridade desse pai, desse exemplo que eu dei, né, de situações verídicas, que não participa da educação do filho? Esse filho vai crescer, porque estava querendo cutucar a mãe, né? Esse filho vai crescer e provavelmente a mãe vai falar dele, isso também não é muito legal, né? Porque a mãe acaba contaminando o filho ali com a ideia de que ela tem do pai. E qual a autoridade que esse pai vai ter perante esse filho, sendo que ele não deu nenhum exemplo, não esteve presente? Percebe? Então, essa autoridade precisa ser conquistada. Os filhos se beneficiam quando tem uma autoridade por perto. Olha isso. Isso acontece com todos nós, né? Quando a gente está no começo da profissão, por exemplo, começando a trabalhar, a gente é estagiário. A gente se sente seguro quando tem alguém mandando a gente trabalhar, mandando a gente fazer o que deve fazer para a gente aprender. E com os filhos, isso também acontece. Eles se sentem seguros, ficam mais tranquilos, sentem-se protegidos e estabelecem com muito mais facilidade seu campo vital. É claro, vai ter um momento que ele vai criar asas, né? Vai sair, não é para ficar sendo a autoridade do filho a vida toda. Recentemente eu almocei com uma amiga minha de São Paulo e ela estava falando que o pai dela até hoje chegou bem, filha, ela já tem 45 anos. E eu falando, puxa, mas é uma delícia isso, né? É um privilégio o pai ainda ter essa preocupação e tudo. Não estou criticando, mas dando um exemplo, né, que nós como pais, a gente vai ver os nossos filhos como crianças a vida toda, mas também tem um limite ali, né? Dá para deixar a coisa acontecer desde. É claro que os filhos amadureçam. E é o caso dela, uma pessoa madura, inteligente. Então, os filhos se sentem seguros com uma boa autoridade, com alguém que ele vê e fala assim, puxa, eu consigo ficar tranquilo aqui nessa dinâmica familiar, porque tem pessoas maiores do que eu. É mais ou menos a proporção se você tem uma religiosidade, se você é religioso, se você tem um olhar transcendental, é bem essa mesma lógica, sabe? Porque você vê em Deus esse seu porto seguro. É entre você e Deus, não entre você e as pessoas. Agora, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não tem, ela pode se sentir perdida, porque ela não tem uma referência maior que ela para se ancorar, tá? Então, os filhos precisam dessa relação. Os filhos que não têm essa referência, eles vão se perder. Meus pais, por exemplo, são pessoas que respeitaram demais os pais deles, com todos os defeitos, assim como todos nós temos, né? Nós não somos seres humanos perfeitos, mas meus avós, dos dois lados, foram muito dignos. Duas pessoas que batalharam para criar os filhos com dignidade, mesmo com as limitações financeiras e tudo mais. Então, os meus pais os veem como deuses. Minha mãe fala que até hoje, meu avô faleceu já quase já uns 15 anos. E ela lembra dele com carinho, com satisfação, meu pai, puxa que saudade dele, por conta dessa é o pai na terra, né? Poxa, meu pai, a minha mãe são referências para mim. Então, os teus filhos precisam ver você dessa forma. Você saberia relatar os métodos que tem empregado para construir autoridade? Como que você construi autoridade? Você saberia descrever? Se você não sabe explicitar o que está fazendo, provavelmente não sabe qual estratégia está adotando, tá? Vamos dar um exemplo aí de autoridade. Você está com seu filho e seu filho tem uma idade X. A gente está falando no contexto de adolescência, mas vamos dar um exemplo aqui de infância, onde o rodízio do japonês lá, da comida que você for comer, só paga a partir dos 6 anos, né? Seu filho tem 7.
Você fala para a pessoa que tem 5 na frente dele. Opa, tem uma mentirinha aí, né? Tem uma, papai, mas é 7 que eu tenho, não é 5. É nesses pequenos detalhes. E a criança vê, a criança marca, a criança observa, isso vai para a adolescência. Qual a postura que você tem diante da vida e que faz você exercer a sua autoridade e conquistar a tua autoridade? Porque se você está num discurso retórico, você está no poder. Não, eu tenho poder, eu que mando aqui. Ah, manda nada, não sei o quê. Ou seja, está no retórico, está na briga. Você está exercendo o poder, mas você precisa exercer a autoridade. A autoridade, sabe aquela coisa? Né? Na minha geração, o meu pai olhava para mim com aquela cara, eu já me tremia de medo. Só com o olhar. Por quê? Porque existe uma autoridade. Né? Meu pai é muito maior do que eu. Minha mãe é muito maior do que eu. E isso tende a se perder por conta desse acesso à informação. Os jovens são muito perspicazes, eles fazem, acontecem, mas são padrões de comportamento, né, em que eles ainda não se colocaram à prova. Então, é importante que você tenha essa clareza e saber a diferença entre poder e autoridade para poder exercer o discurso dialético de forma correta. E você vai poder, assim, controlar-se emocionalmente. Não dá para você estar naquela situação igual a do Zidane que a gente viu e querer conversar com seu filho, sua filha. Você vai perder a razão, literalmente. Qual o meu objetivo aqui? Você estar no ambiente da razão e ajudar o teu filho a construir isso, porque ele ainda não está com o cérebro dele completamente maduro. O que não significa que ele não vá ter comportamentos juizados. Quando eu digo a você, e como eu disse lá atrás nas aulas anteriores, que o cérebro do adolescente, o córtex ainda não está completo, isso não significa que ele vai ser necessariamente uma pessoa, né, intemperante, impulsiva, porque isso depende também dos valores, da família, da estrutura, do quanto que ele é orientado e orientada. A questão do amadurecimento do cérebro na adolescência é um olhar biológico que eu trouxe, tá? Um olhar físico. Tanto é que existem pessoas de 40, 50, 60 anos que agem como adolescentes. Você deve conhecer algumas figuras assim. Eu conheço várias, né? 50 anos nas costas e ainda age como um garoto adolescente. Então, é importante que essa autoridade esteja bem exercida. Tá legal? Chegamos então na conclusão da nossa sexta aula. Estou muito feliz que você está acompanhando. Espero que esteja gostando e que de fato esteja sendo efetivo para que você faça movimentações concretas e movimentações favoráveis na tua realidade. Tá legal? Um forte abraço e até a próxima aula.